A revista Veja traz uma notícia aqui interessante, falando que as mulheres no mundo inteiro têm ido mais para a esquerda, enquanto os homens vão mais para a direita, né? Isso tem acontecido em vários países, é o chamado gap, o gap político de gênero, né? Você vê aqui em vários países, os homens são mais conservadores, as mulheres mais progressistas, né? E daí fica essa dúvida, né? Porque ela fala que as mulheres estão indo para a esquerda, mas as líderes, as principais líderes, começam a ir para a direita agora. E a gente tem, de fato, um monte de líderes mulheres mais à direita surgindo aí no mundo. A Giorgia Meloni, da Itália, é um exemplo desses. Ele fala aqui também da Suella Braverman, que também lá na Inglaterra também está indo para o lado lá do Nigel Farage, lá do Partido Reforma dele. Ou seja, olha que coisa curiosa. É estranho como é que as mulheres tendem mais à esquerda, mas as líderes nas mulheres estão indo mais para a direita agora também. Estão seguindo essa mesma linha que parece que os homens estão seguindo, de buscar um Estado menor, né? E isso é uma coisa curiosa, porque eu já falei para vocês que eu tenho uma teoria, né, que na verdade as mulheres é que guiam a sociedade. E faz sentido, porque para pensar, né? Se você for homem e for muito radical, você vai acabar sem deixar filhos, né? Você tem que ter uma posição razoável o suficiente para ter uma mulher e casar e ter filhos e coisa e tal. Então, se você, assim, cada pessoa é livre, cada um faz o que quiser. Não estou dizendo que você precisa fazer isso, você faz o que você quiser. O que eu estou dizendo é, se você mantiver uma posição tão extrema a ponto de não casar e não ter filhos, você não vai deixar descendente. Então concorda comigo que você no futuro você não vai importar mais? Então é o que eu falo para vocês, em termos de importância de ser humano, cada ser humano tem o seu valor, todo mundo tem o mesmo valor, ninguém é mais valioso que ninguém. Mas quando se trata do futuro da sociedade, a mulher importa mais que o homem, porque a mulher tem o segredo para a próxima geração, né? E aí, isso, inclusive, tem um vídeo que eu fiz sobre isso lá no canal Ancapsu Classic, como ofender uma religião e ensinar libertarianismo ao mesmo tempo, né? Que eu falei justamente sobre o fato de que em várias religiões que a gente tem, o homem culpa a mulher pela agricultura, né? É fácil de ver, o Jardim do Éden na Bíblia, né? É exatamente isso. O ser humano vivia muito bem no Jardim do Éden, com todo o paraíso, e não sei o que lá, que era o quê? A caça e coleta. Daí a Eva trouxe pro Adão a fruta, né, proibida, não sei o que lá, que era a agricultura. E aí o homem foi expulso do paraíso e acabou tendo que viver na merda, que é a civilização. É exatamente isso. Fica mais claro quando você vê o caso do épico de Gilgamesh, que é basicamente a mesma história, mas deixando claro que é civilização e caça e coleta de um lado e de outro, né? Então, assim, os homens na antiguidade culpavam as mulheres pela civilização, porque a civilização foi ruim, né? A gente era muito mais feliz como caçador e coletor do que viramos depois que nos tornamos agricultores. Mas num primeiro momento. Depois, hoje em dia, a gente está muito melhor. Ou seja, na verdade, a decisão das mulheres, se foi das mulheres, foi correta. O fato é a mulher que guia a sociedade. Não interessa o que os homens pensam. Os homens queriam continuar fazendo caça e coleta. As mulheres que forçaram a agricultura e acabou dando certo. Estamos muito melhores hoje em dia do que estávamos, né, na caça e coleta anterior. Mas isso traz um problema para a gente, né? Porque se realmente esse desvio para a esquerda das mulheres se verificar, então nós homens que estamos errados, a gente vai ter que virar para a esquerda mesmo, né? Para seguir as mulheres, porque elas têm o futuro da sociedade. E aí que eu vou mostrar para vocês que saiu um estudo agora que é curioso, porque diz o contrário nessa história. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapsu, e essa notícia foi sugerida por Volta Prêmio Bovino Gadoso e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então, o problema que a gente tem é esse. As mulheres estão indo cada vez mais para a esquerda, os homens cada vez mais para a direita. Tem aqui claramente o pessoal falando sobre o political gender gap, né? O absurdo como que os homens cada vez mais são conservadores e as mulheres cada vez mais progressistas, né? E em vários países, em vários lugares, isso sempre acontece, né? O pessoal mostra aqui, tem outras formas de você medir. Pode parecer que os homens são mais conservadores e não sei o que lá, e as mulheres mais progressistas, mas enfim. Na prática, é isso que está acontecendo. Os homens estão indo para um lado e as mulheres estão indo para o outro. Isso gera um problema.
isso gera um problema, porque a convivência de pessoas com pensamentos, com valores muito distintos, é difícil, né? Geralmente casais acontecem em pessoas que pensam, assim, não é pensar igual, não precisa pensar igualzinho, você pode ter, evidentemente, pensamentos, né, posições diferentes da sua esposa, do seu marido, isso não tem nada que impeça. Mas é preciso ter algum grau de controle, algum grau de convergência ali, porque senão a coisa fica inviável. Mas isso é um problema, porque se é a mulher que define o futuro e as mulheres estão indo mais para a esquerda, nós de direita estamos ferrados, né, meu amigo? Né? A coisa está indo mais para a esquerda, né? Mas não é bem assim que funciona a coisa. E isso é o que eles estão mostrando aqui. Que na verdade você já começa a ver um movimento de mulheres também para a direita, né? E aí entra um outro fator que se encaixa bem no que esse pessoal mostra aqui, que na verdade são os homens que estão mudando de comportamento, segundo a visão desse gráfico aqui, desse estudo que o pessoal fez, né? As mulheres, elas têm uma inércia social maior, elas tendem a se conformar mais, a preferir a conformação social melhor mais do que os homens, né? E os homens estão mudando, as mulheres estão agora começando a seguir os homens. Então a visão positiva seria essa, que na verdade não é que esteja abrindo o gap indefinidamente. O gap abriu só por conta de que os homens mudam mais rápido do que as mulheres, e as mulheres agora que estão percebendo o efeito da informação descentralizada e da diminuição da eficácia do Estado, né? Mas aí, uma coisa curiosa nessa história. E como é que você explica a questão da agricultura, né? Como eu falei, lá no passado, né, certamente no momento que as populações humanas saíram da caça e coleta e vieram para a agricultura, não foi uma coisa boa, tá? Para quem não sabe, os seres humanos perderam não sei quantas polegadas de altura, né? A agricultura dá muito mais trabalho do que a caça e coleta, né? Então, assim, não foi uma coisa positiva. E, no entanto, como as mulheres queriam, foi todo mundo para lá. É isso que conta a história da Bíblia e a história do épico de Gilgamesh e várias outras histórias da época também, tá? As histórias são a mesma. É uma alegoria para a civilização. Você sair da caça e coleta e ir para a civilização, que é muito pior do que a caça e coleta. A caça e coleta é o paraíso, a pessoa vive no paraíso. Aí ela decide fazer agricultura, ela vai para o nosso purgatório que nós vivemos hoje, né? E aí tem uma coisa curiosa nisso daqui. O pessoal estava falando uma coisa que realmente é uma coisa que faz pensar, né? Os seres humanos existem já há muitos milhares de anos antes de inventar a agricultura. Por que a gente só inventou a agricultura há coisa de 8 mil anos atrás, né? Para pensar. Algumas pessoas dizem que a raça humana já tem 1 milhão de anos. Outros que tem 300 mil anos. Mas beleza, são 300 mil anos. Só nos últimos 10 mil anos que a gente... 8 mil, 10 mil anos que a gente resolveu inventar a agricultura. O que houve? Veja, não mudou nada a nossa inteligência. A inteligência nossa hoje em dia é a mesma do cara há 30 mil anos atrás que ficava caçando mamute e bicho preguiça gigante aí no mundo, né? Na caça e coleta. Não mudou nada, a inteligência é a mesma. Por que de repente o pessoal começou a fazer agricultura, começou a fazer escrita, começou a ter civilização, cidade, do nada, assim, há 8 mil anos? O que mudou para isso acontecer, né? De novo, inteligência é a mesma. E aí o pessoal está colocando aqui justamente essa questão aqui. Ó. Eu fico imaginando o que segurou a civilização humana tanto tempo. Os primeiros 190 mil anos, ou 290 mil anos, ou 990 mil anos, dependendo de quando você considera que é a raça humana, a gente era caçador e coletor. Só depois, nos últimos 10 mil anos, que a gente entrou na agricultura, e aí teve a civilização, teve todo o nosso negócio aqui, né? E aí o pessoal coloca aqui justamente que, ao contrário da crença popular, a agricultura dá muito mais trabalho do que a caça e coleta, né? Estima-se que as pessoas que trabalhavam como caçadores-coletores trabalhavam um total de 44 horas por semana para sobreviver, para conseguir comer, conseguir comida para a tribo, para eles ali, né? E quando você foi para a agricultura, você passou a ter aqui, ó, 61 horas por semana, 86 horas por semana, 63 horas por semana, 59 horas por semana. Repara como é que é muito mais intensivo a agricultura, e aqui a agricultura como praticada, né, antigamente, a agricultura manual. Né? Hoje em dia a coisa mudou, por quê? Porque a gente tem agricultura mecanizada, então, né, é muito menos horas que se gasta nisso daí. Mas a agricultura original foi muito pior, ou seja, o ser humano saiu de trabalhar 44 horas por semana e de repente começou a trabalhar muito mais do que isso para ir para a agricultura. Aí a pergunta se muda. Então por que a gente foi para a agricultura?
né? Qual foi a lógica disso? Né? Se a caça e coleta é muito melhor, por que a gente foi para a agricultura? A gente já sabe que os homens da antiguidade culpavam as mulheres, que as mulheres que queriam ir para isso daí. Mas tem uma outra explicação nessa história. Segundo o pessoal está dizendo aqui, que o que aconteceu é que os caçadores-coletores essencialmente mataram toda a megafauna que eles usavam para sustentar eles próprios. Ou seja, o ser humano virou um caçador-coletor muito bom, fazia uma caça muito boa, caçava muito bem, matou os mamutes todos, matou as preguiças gigantes toda, matou todos os grandes animais de caça que haviam, né? Que era a base para a subsistência do pessoal, é o que permitia eles terem uma grande quantidade de carne. Aqui, ó, pensa a extinção dos mamutes, né? A coisa de justamente essa época, 10 mil anos atrás, né? Aí começou a faltar comida. Começou a faltar comida. O pessoal continuava caçando, fazendo caça e coleta, mas não tinha mais tanta carne, não tinha mais tanta comida. Então, na verdade, o ser humano foi para a agricultura não porque ele queria isso, ou porque as mulheres resolveram isso, não foi por isso. É porque não tinha alternativa, porque a economia forçava esse tipo de coisa. Segundo eles estão dizendo aqui, que na verdade os seres humanos já sabiam que se você jogar o grão de uma determinada coisa, aquilo brota e nasce o pé daquilo ali. Ou seja, esse negócio que o ser humano descobriu a agricultura, eu jogando a semente disso daqui nasce, eles já sabiam disso há muito tempo. É que não valia a pena você fazer agricultura, simplesmente não era válido isso. Então, eles acabavam ficando, deixando esse negócio para lá, né? A questão é, provavelmente foram as mulheres que descobriram a agricultura, porque elas que ficavam fazendo a coleta, né? E daí, ou seja, a caça começou a não dar mais nada, a coleta que começou a ser o grosso do que dava o sustento da tribo, e aí forçou-se a civilização nessa situação. E aí você muda um monte de coisa realmente, você morar na mesma cidade, você tem um monte de regra, você tem que tomar cuidado com o seu vizinho, não sei o que lá, tem que ter mecanismos de resolução de conflito. Surgiu toda a civilização, até o governo nessa história. Surgiu exatamente dessa civilização. Governo em caçador-coletor é impossível. Você tem governo quando você tem justamente um excesso de produção de coisas além do que a tribo precisa, né? Então aqui, ó, uma vez que a agricultura consegue sustentar uma população muito maior pela mesma quantidade de terreno, né? Onde a agricultura foi experimentada, houve um aumento de população que acabou gerando um efeito que impede você voltar para caça e coleta. Então o ser humano matou todos os grandes animais que tinha para fazer caça e coleta. Aí quando ele teve que ir para a agricultura, isso é uma coisa irreversível, você não consegue voltar para caça e coleta mais, né? E daí você teve a explosão da agricultura e aí surgiram as primeiras civilizações. Isso daqui está num livro chamado Como o Mundo Funciona, do Paul Cockshott, que é um livro falando sobre exatamente como é que foi essa transição e coisa e tal, como é que você tem esses diferentes sistemas econômicos, né? Então, muito interessante essa história, porque isso aqui dá uma outra luz nessa coisa. Mostra que, sim, foram as mulheres que lideraram a agricultura, né, criaram a agricultura naquela época. Os homens ficaram meio chateados, acharam que estavam saindo do paraíso e indo para o mundo terreno, né, para a civilização, que é uma bosta civilização, e na opinião desses homens, né, da caça e coleta lá. Mas as mulheres não fizeram isso por um capricho delas. Não foi que de repente, agora eu quero ir para essa civilização, vamos fazer civilização. Não foi isso. Havia um motivo econômico para isso. Isso é uma coisa muito interessante, porque é o que eu falo para vocês, há um motivo econômico agora para a diminuição da importância do Estado na nossa vida. A informação descentralizada e distribuída torna as estruturas hierárquicas menos efetivas e dá mais força para as estruturas de livre comércio, as estruturas descentralizadas. Embora as mulheres continuem preferindo a estrutura estatal, porque muitas delas são mulheres pobres que acabam recebendo benefícios do governo, para uma mulher é muito mais complicado, né? O homem, tipicamente, ele é mais solto no mundo, ele só precisa sustentar ele mesmo, a mulher tem que sustentar os filhos, na prática é o que acaba acontecendo. É lógico, não deveria ser isso, né? O homem deveria sustentar os seus filhos, evidentemente, e muitos sustentam, evidentemente, mas na prática tem muita mulher que acaba abandonada, tem que cuidar dos filhos, e aí ter um Estado para ajudar a mulher acaba sendo uma coisa muito importante. Então, embora você tenha esse fator, a economia não muda.
E vai acontecer a mesma coisa que está acontecendo com a caça e coleta aqui. Não tem jeito, né? A economia determinou que deveria se mudar para a agricultura, e foi uma mudança quase que de Estado. No momento que começou a nucleação e crescimento da agricultura, isso impediu a caça e coleta. A caça e coleta acabou inviabilizada. E é a mesma coisa que a gente vai seguir nesse caminho, né? O governo está se tornando cada vez menos efetivo e não tem alternativa. Outras estruturas podem surgir, estruturas voluntárias, evidentemente, mas o governo, como a gente conhece hoje, vai perder muita força exatamente por isso, independente de ser homem ou mulher indo para a direita ou para a esquerda. Em ambos os casos, a questão da ineficiência do Estado tende a gerar uma diminuição do tamanho do Estado, né? É o que fala o pessoal aqui também sobre essa visão do argumento do James C. Scott, né? Que fala que toda civilização construiu sua base de subsistência como cereais, porque cereais podem ser taxados facilmente, né? É fácil para o governo taxar sua produção de trigo, é uma porcentagem do seu trigo, né? É por isso que muitas civilizações proíbem carne de porco, né? Porque o porco é difícil de taxar. Como é que você taxa alguém que tem uma vaca? Você cobra o leite da vaca. O leite da vaca é a taxação da vaca. Como é que você cobra quem tem uma galinha? Você cobra os ovos da galinha. Os ovos da galinha é a taxação da galinha. Agora, e o porco? Como é que você taxa o porco? Não tem como taxar o porco. O porco é o porco inteiro, ou o porco não produz nada além do próprio porco. Então, por isso, diz a lenda, né, que é por isso que muitas religiões e muitos lugares é tabu você criar porco. Por quê? Porque era o Estado querendo te taxar e não pode ser, né? Repara como é que essa questão da agricultura está ligada diretamente ao Estado no final das contas, né? E é interessante esse negócio. Eu não estou dizendo que vai acabar a agricultura, evidentemente. A agricultura hoje em dia é uma força impressionante, uma coisa que funciona muito bem e vai continuar funcionando, vai continuar existindo. O Estado como um todo é que tende a diminuir de tamanho no final das contas, né? Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.